Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus nosso Pai esteja com você. Fique de pé junto comigo e abra sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, em seu capítulo 5. Nós vamos ler apenas um versículo, o 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Enquanto você procura, eu tenho uma informação sobre o chá missionário e teremos uma salada de fruta também, algo inédito no chá missionário. Imperdível. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. A palavra do nosso Deus diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos na sua presença e com a tua palavra aberta, prontos, ó Deus, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O título da mensagem dessa noite é Razões para Agradecer. Vamos falar todos juntos? Razões para agradecer. Biblicamente falando, o que caracteriza um cristão? Biblicamente falando, o que caracteriza um salvo em Jesus Cristo? Biblicamente falando, um salvo em Jesus Cristo é caracterizado por respeitar, obedecer e seguir o senhorio de Cristo. Cristo é o nosso Senhor. E o cristão verdadeiro é aquele que segue os preceitos, os caminhos, as orientações de Jesus. E quando nós vivemos essas orientações de Jesus, uma certeza deve inundar o nosso coração. Qual certeza? Dependemos única e exclusivamente de Jesus. A nossa dependência deve ser completa e total ao nosso Senhor. Porque é verdade, irmãos, que quando nós nos sentimos os donos da razão, quando nós nos sentimos os donos da nossa vida, nós nos enganamos achando que não somos dependentes do Senhor, que as coisas que temos, as coisas que somos, foi por mérito nosso próprio. O que na verdade é um grande engano, porque a realidade é que o Filho de Deus depende de Jesus, e quem não depende de Jesus está perdido. Essa que é a grande verdade. Só que aquele que verdadeiramente depende do Senhor é grato a Ele. Por quê? Porque automaticamente reconhece os feitos de suas mãos. Irmãos, nós fizemos os nossos pedidos aqui, mas nós temos a plena convicção que temos muito mais razões para agradecer do que para pedir. E razões, essa palavra razão, indica que não é algo emocional. É algo que parte do conhecimento, do saber. Nós sabemos que Deus tem sido maravilhoso para conosco, e se vivemos na dependência dEle, seremos gratos pelos seus feitos. Mas nessa noite, eu quero trazer 3 razões fundamentais para a nossa gratidão. Quando eu digo fundamentais, eu digo que devem ser os motivos que sustentam os outros muitos motivos que temos. Em primeiro lugar, a primeira razão para agradecer é pela nossa salvação em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Colossenses 1, de 12 a 14, a palavra de Deus nos diz assim: dando graças ao Pai, veja, agradecendo ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade ou autoridade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão
dos pecados. A salvação em Jesus Cristo é a maior bênção que nós temos. Por isso nós devemos agradecer a Deus todos os dias, porque nós não estamos debaixo da autoridade das trevas, nós estamos debaixo da autoridade da luz, somos participantes do reino do Filho do seu amor, como nos diz a eterna palavra. Ele nos tornou capazes de entrar na herança dos santos, e isso significa que Deus nos santificou no momento em que nós tomamos uma decisão ao lado de Jesus. E portanto, através dessa obra do próprio Senhor que nos santificou, que nos modificou completamente por dentro, nós fazemos parte da herança do reino de Jesus. E essa, irmãos, é a razão fundamental para agradecermos a Deus todos os dias. Nós estávamos presos e hoje somos livres. Nós éramos culpados e hoje somos inocentes. Por que inocentes? Porque um veredito do céu saiu no dia em que nós tomamos uma decisão ao lado de Jesus. E foi o próprio Deus que deu o veredito, dizendo: inocentes. Todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador são justificados. Nós estávamos caminhando para o inferno. Nós estávamos caminhando para uma vida longe de Deus. Mas o Senhor, pelo seu grande amor, abriu a oportunidade. E nós que cremos, alcançamos a salvação. Se você está aqui nessa noite e ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, você corre um grande perigo. Você não tem razão nenhuma para agradecer a Deus, até porque Deus não ouve a oração de quem não é seu filho. Mas nessa noite isso pode mudar na sua vida. Você pode receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. E a partir disso, entender a maior de todas as razões de se viver, Jesus Cristo. Nós, no dia em que nós nos convertemos, tantas coisas aconteceram. Quem aqui não se lembra do dia em que se converteu? Aquele peso, aquele jugo, aquela coisa terrível que o pecado nos trouxe, parece que caiu. Não tinha mais aquele peso. Parece que os nossos olhos começaram a enxergar as coisas como elas são. Alienados são aqueles que vivem uma vida baseada apenas nas coisas deste mundo. Os libertos, os livres, os serenos, são aqueles que vivem por Jesus. Todas as outras razões que temos para agradecer a Deus só existem porque nós somos salvos. Por isso que nós, irmãos, devemos reconhecer sempre a nossa posição diante de Deus. Nós não podemos apagar de nossa mente Romanos 3,10. Não há um justo nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Todos se fizeram inúteis, obstinados, traidores. Nós não podemos nos esquecer disso, para que nós não tenhamos o devaneio de achar que somos superiores às outras pessoas, seja por qualquer razão, porque não somos. Nós não devemos ser arrogantes, nós devemos ser humildes, reconhecendo que a salvação é pelo mérito de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então nós não podemos, em hipótese alguma, nos achar mais santos. Em hipótese alguma. Por isso que agradecer pela salvação é fundamental, porque nos faz lembrar que éramos pecadores, no sentido de caminhar para o inferno, e hoje somos pecadores redimidos pela graça e pelo sangue de Jesus. Então eu tenho uma pergunta para fazer para você nessa noite. Eu me fiz essa pergunta. Quantas vezes nós agradecemos a Deus pela nossa salvação? Hoje, você, meu irmão e minha irmã, agradeceram a Deus pelo fato de serem salvos. Mas há uma segunda razão pela qual nós temos que agradecer a Deus.
e é pela nossa relação em Jesus. Salmos capítulo 136, versículos 1 e 2. Eu acho interessante aquele texto que diz: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O original ali, irmãos, é Hodul Adonai, que significa agradeça a Jeová. Agradeça a Jeová por sua bondade. Agradeça a Jeová por seu amor. E quando nós pensamos e falamos sobre este relacionamento proporcionado pela salvação, nós temos que entender que este relacionamento tem duas direções. Tem a direção vertical, que é o nosso relacionamento em Jesus, pelo qual nós chegamos ao Pai. E tem o relacionamento horizontal, que por Jesus e em Jesus nós chegamos aos nossos irmãos. Percebam, 1 João 4,11, amados, se Deus assim nos amou, fazendo referência a Jesus na cruz, nos versículos 9 e 10, nós devemos amar uns aos outros. Percebam as direções: o amor de Deus, o amor a Deus e o amor aos irmãos. E dele, versículo 21 do mesmo capítulo, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. A direção vertical: ninguém vem ao Pai senão por mim, é por Jesus. Por isso, irmãos, que nós temos que agradecer a Deus por termos esta comunhão maravilhosa que só é proporcionada porque amamos a Deus e porque Deus nos amou. Você já agradeceu a Deus por ter um irmão em Cristo ao seu lado? Por ter uma igreja que preza pela palavra, que preza pela pregação contra o pecado, que incentiva a santidade. Afinal de contas, em Jesus nós temos uma relação com Deus que deve ser baseada no caráter santo de Deus. Porque Deus se relaciona, e 1 Pedro, capítulo 1, vai nos dizer isso, Deus nos relaciona debaixo de santidade. A bondade de Deus dura para sempre. E a forma, irmãos, de agradecermos a Deus pelo relacionamento que temos com Ele passa por aproveitar e desfrutar deste relacionamento, que implica automaticamente em vivermos uma vida santa diante de Deus. Por isso que o nosso relacionamento aqui entre nós, irmãos, do ponto de vista horizontal, também deve ser sustentado em santidade. O que não cabe um falar mal do outro, por exemplo. O que não cabe um criticar o outro para derrubar o outro. O que não cabe um julgar o outro. Isso não cabe. Não é essa a relação que Jesus quer que nós tenhamos debaixo do seu referencial de santidade. Porque nós temos razões para agradecer a Deus pela nossa comunhão, se esta está em Jesus. As nossas relações devem estar referendadas no Senhor. Por isso, irmãos, nós devemos aproveitar esta comunhão maravilhosa que temos. Por isso, ali na comunhão, converse com o seu irmão, sorria com o seu irmão. Se for preciso, chore com o seu irmão e agradeça a Deus, porque você não está sozinho. Você tem pessoas. Colossenses 3, 13 e 14. A palavra de Deus nos dá lá algo maravilhoso e eu preciso ler este texto. Colossenses 3, 13 e 14, a palavra de Deus diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, olha só a referência, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também, e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Em Jesus nós temos razões para agradecer pela comunhão. O que nos leva à terceira e última razão. Se em primeiro lugar nós agradecemos a Deus pela salvação que temos em Jesus,
Em segundo lugar, pela relação que temos em Jesus. Em terceiro, pela provisão que temos em Jesus. E a provisão que eu quero enfatizar não é a material, é a espiritual. Versículo 15 de Colossenses 3. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. Porque, irmãos, alimento está disponível para o crente e para o descrente, se este trabalhar. Sim ou não? Agora, e a paz vinda dos céus? E essa provisão divina que inunda os nossos corações diante de situações aparentemente sem solução? Essa provisão espiritual, só os filhos de Deus têm. E nós temos que agradecer por isso. Nós temos que louvar a Deus por isso. Alimento espiritual só os salvos têm. Paz em meio a lutas, só os salvos têm. Por isso que o foco em viver com o Senhor não está nas coisas materiais, e sim espirituais. As materiais que recebemos de Deus, nós vamos agradecer, mas agradecer de forma espiritual. Pela paz, pela segurança, pelo conforto, pela graça, pelo amor que Deus nos dá. Então, as razões são a salvação, a relação e a provisão que temos em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe ricamente e que sejamos gratos a Ele todos os dias de nossa vida, porque Ele merece. Que Deus os abençoe.